Saudações, conspiradores, amigos do canal Realidade Fantástica, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa coluna Astrologia e Transformação, hoje analisando o mapa de Allan Kardec. Pessoal, antes de continuarmos, já deixa aquele like da confiança. Se você não for inscrito, se inscreva em nosso canal e acione o sininho de notificações para ficar por dentro das novidades, porque isso realmente é muito importante para nós, como produtores de conteúdo aqui no YouTube. Pois bem, pessoal, no próximo dia 3 de outubro, né, no momento em que eu faço esse vídeo, é aniversário do nascimento de um dos personagens mais importantes do século XIX e da história, realmente, que é o Hippolyte Léon Denisard de Rivail, mais conhecido por Allan Kardec. E eu tive, vendo que o aniversário dele se aproximava, tive a curiosidade de olhar o mapa astrológico dele e gostaria de compartilhar com vocês porque eu achei um mapa extremamente didático para nos ensinar realmente como alguém pode atingir o que ele atingiu pelo poder do trabalho, pessoal. Porque é isso que realmente me parece analisando o mapa astrológico de Allan Kardec. Eu vou compartilhar aqui com vocês a tela, conforme eu costumo fazer nas nossas análises, para que vocês vejam também o diagrama do mapa, né? Porque a nossa intenção aqui é usarmos esses exemplos maravilhosos como algo didático para que a gente saiba mais de astrologia. Pessoal, o Allan Kardec ele nasceu no dia 3 de outubro de 1804 na cidade de Lyon, na França, às 19 horas. Pelo que eu consultei dos registros, esse horário e essa data estão realmente estão muito aproximados, principalmente o horário, né? Parece que realmente é uma concordância da data e do horário também pelas pesquisas que foram feitas. E veja como é interessante, né? O Allan Kardec, eu não vou entrar muito na biografia dele aqui, porque realmente é algo gigantesco, e talvez você que nos veja já saiba muito da história desse homem fantástico, mas veja, aqui a gente está falando de alguém que foi professor, que foi educador, que foi filósofo, que foi linguista, que foi gramático, enfim, era poliglota, é, tradutor e principalmente aquele que codificou a doutrina espírita. E tem uma obra monumental. Então, essas pessoas que são polímatas, como a gente fala, né, que tem vários talentos, sempre nos atrai a atenção de olhar astrologicamente e ver, puxa, o que será que o mapa astrológico nos diz sobre essa personalidade que nós possamos entender? Então, vamos olhar algumas coisas que me chamaram a atenção no mapa do Allan Kardec. A primeira coisa que chama atenção, pessoal, é essa quantidade de planetas muito grande na casa 6, né? Muitas pessoas perguntam, puxa, Marcos, mas por onde que eu começo a interpretação do mapa astrológico? Geralmente se começa pela posição do Sol, da Lua e do ascendente, ou por alguma coisa que chama atenção. No caso do Allan Kardec, nós temos o Sol, a Lua, Mercúrio, Júpiter, Saturno, Urano, tudo na casa 6. E veja que interessante, nós estamos falando aqui de uma pessoa que teve contato com o mundo sutil, com o mundo espiritual. Porém, a grande quantidade de planetas, a grande ênfase, se nós formos dar uma pontuação no mapa, é na casa 6, que muitos diriam, poxa, mas isso é uma casa mundana? A casa 6 é uma casa de estar no mundo, a casa 6 é uma casa de trabalho, é uma casa de hábitos, é uma casa de rotina. Como isso é possível? Aí que a gente vai ver que nós temos que delinear muito bem o mapa para entender essas posições e por que é assim. A primeira coisa, essa quantidade tão grande de planetas na casa 6, eu já fiz uma análise de outras pessoas parecidas, são pessoas que têm uma capacidade brutal de trabalho. Essas pessoas trabalham com uma força incrível. E isso é possível perceber no mapa do Allan Kardec, porque nós temos o Sol, claro, o Sol do mapa astrológico é onde nós queremos estar. Uma pessoa com Sol na casa 6, a pessoa é ativa, a pessoa está ocupada. A Lua,
muito próxima do Sol, a menos de 1 grau de distância do Sol. É uma conjunção. Gente, isso enfatiza, no mapa do Allan Kardec, a questão da sensibilidade. Uma pessoa que conseguiu aproximar o núcleo da sua personalidade com o mundo, é, é, espiritual, que é representado pela sensibilidade lunar. Veja que no caso do Kardec, nós temos uma conjunção quase perfeita, isso é muito raro. Né? A Lua está a menos de 1 grau de distância de posição do Sol e os dois na casa 6. Ou seja, do que ele se ocupa, já que a casa 6 é a ocupação? Desses elementos lunares também, ou seja, uma pessoa que deposita seus sentimentos, suas emoções, suas aspirações no trabalho. Então, a gente sabe pela biografia do Kardec que ele, desde muito pequeno, se interessou por ciência, por filosofia, que foi estudar na Suíça, se não me engano, em 1824, onde ele, no Instituto Pestalozzi, onde ele foi um grande representante dessa pedagogia, mas a capacidade de trabalho aqui é algo interessante. E trabalha com o quê? Né? Aqui nós vemos Urano. Né? Primeiro, a questão, nós vamos tentar agora dissecar alguns elementos desse mapa para entender essa personalidade. A questão da casa 6, como eu disse, ela representa os nossos hábitos de trabalho. Ao mesmo tempo que ele ocupa que ele trabalha com a mente, né? Nós temos Mercúrio aqui na casa 6. O Mercúrio dele é retrógrado, né? Não quer dizer, muita gente diz, a pessoa que tem Mercúrio retrógrado talvez tenha um pensamento mais lento, um entendimento mais lento. Não é nada disso, pessoal. Quem tem Mercúrio retrógrado tem uma forma peculiar de compreender as coisas. Então, ele tem Mercúrio retrógrado, na casa 6, ou seja, as ocupações da pessoa são também intelectuais, porém introspectivas, né, pela retrogradação de Mercúrio. Nós temos a presença de Saturno na casa 6, ou seja, o trabalho realmente é algo que expande, que cresce, que desenvolve, que floresce. Quem tem Saturno na casa, Júpiter na casa 6, principalmente bem aspectado, como é o caso do Allan Kardec, tem trabalho fecundo. Ou seja, nós sabemos, infelizmente, que muitas pessoas trabalham, e aquele trabalho não traz resultado. Ora, Júpiter é a prosperidade. E quando nós falamos de prosperidade, não é questão da prosperidade emocional, só da prosperidade material. Aqui a gente fala que o trabalho da pessoa gera frutos, e é indubitável no caso do Allan Kardec. Então, o trabalho intelectual, o trabalho filosófico, né? Também representado por Júpiter, e nós temos Saturno. Saturno é a aplicação, Saturno é a dedicação, Saturno é o rigor, e nós sabemos que um dos fatores preponderantes nos escritos do Kardec é a aproximação, a tentativa de entender os fenômenos paranormais, espirituais, também a partir de uma ótica científica. E, claro, era uma coisa que estava em voga ali no século XIX, ou seja, para que você tivesse um conhecimento que fosse aceito, que fosse acatado, esse conhecimento tinha que ter um respaldo na ciência da época. E no caso do Kardec, a gente vê que o Saturno na casa 6 traz esse rigor para o seu trabalho. Mais uma vez, quem tem Saturno na casa 6 trabalha rigorosamente, trabalha seriamente, trabalha duramente. Isso é muito interessante. Saturno é autoridade, né? E aqui nós temos o Kardec se firmando como uma autoridade naquilo que ele está investigando, naquilo que ele está pesquisando. Então, tudo isso mostra uma capacidade incomum e extremamente poderosa de trabalho. Nós temos aqui também o Urano, né? Urano, geralmente, a gente aponta, olha, quem tem Urano, onde nós temos Urano no mapa, todo mundo tem Urano em algum lugar no mapa, mas onde nós temos Urano no mapa, ali a gente é diferente. Ali a gente é fora
da caixa, consegue pensar fora da caixa. Mais uma vez, nós temos o Kardec com Urano na casa 6. Ou seja, o trabalho que ele faz é revolucionário. Revolucionário. Urano é um planeta que ele foi descoberto durante a Revolução Francesa. Então, na astrologia, ele também representa esses processos revolucionários. Então, uma pessoa com Urano na casa 6, da forma como o Kardec tem, inclusive muito próximo do Mercúrio, tem uma mente revolucionária, uma mente diferenciada, uma percepção das coisas em um outro nível. Agora, e as outras questões, né, que nós temos aí em relação a Allan Kardec? Onde que está esse contato dele com o mundo espiritual, né, com a investigação desses fenômenos? Aí nós começamos a entrar em algumas outras questões do mapa. Veja só, a casa 8, né, ela é uma casa dos mistérios. Né? A casa 8 é uma casa que rege os mistérios. Na casa 8, por exemplo, está a nossa curiosidade, nosso interesse, nossa necessidade de saber sobre, por exemplo, o fenômeno da morte, da regeneração, da vida após a morte. Ora, Allan Kardec tem Sagitário na casa 8. Quem é o regente de Sagitário? É Júpiter. Ou seja, ele liga o assunto da casa 6, que é o cotidiano dele, o trabalho, a sua capacidade de fazer as coisas, com o elemento da casa 8. Ou seja, ele trabalha na investigação, trabalha em perscrutar esses fenômenos, principalmente esse fenômeno que transcende a morte, que é justamente descrito na casa 8. Então, esse é um ponto interessante. Veja como é interessante, né? Se a gente olhar o mapa muito rapidamente, a gente vai pensar, puxa, mas essa pessoa está muito ligada a questões materiais, casa 6. Não. Aí, pela regência planetária, nós vamos vendo os desdobramentos. Então, o interesse, o trabalho direcionado aos mistérios da casa 8. Nós também temos o Júpiter dele em trígono com Plutão. Plutão, gente, é o planeta que rege o que está escondido, o que está oculto. Rege também o fenômeno da morte e da regeneração. Ou seja, o Júpiter dele está modulado com essa força investigativa plutoniana que vai parar justamente na casa 8. Plutão, que se diga, está na casa 11, que é uma casa do coletivo. A casa 11 é a nossa casa do próximo. Então, um Plutão em trígono com Júpiter na casa 11, nós temos aí a questão da filantropia. Nós temos a questão de ver o próximo, de ver o outro, a questão da alteridade. Então, eu não preciso nem dizer, né, uma das coisas que mais me admira no espiritismo, né, eu particularmente não sou espírita, mas que me admira e que eu respeito, né, no espiritismo, é a capacidade que já vem embutida nessa doutrina codificada pelo Allan Kardec da caridade, de ver o próximo. Então, isso é uma coisa que está no mapa do próprio Allan Kardec, essa visão de que nós temos que entender o outro. Isso é fenomenal. Outra coisa que nós temos aqui, pensando como que o Allan Kardec age, né? A sua ação. A nossa ação, né? Digamos que a espada que a gente empunha para lutar na vida é representada por Marte. O Marte do Allan Kardec está na casa 4, que é uma casa da ancestralidade. Nós sabemos que para que seja apresentada essa doutrina progressista, que o Espiritismo, há que se olhar a gerações passadas, há que se pesquisar, há que se entender o passado. Como a casa 4 é uma casa de conclusões também, né, uma pessoa que gera as conclusões dos seus trabalhos. Ora, o Marte dele recebe um trígono de Netuno. Netuno que, por sua vez, representa também a espiritualidade. Ou seja, é um Marte que a sua ação ela é idealizada, ela é espiritualizada. Não é uma pessoa que tem um tipo de ação fria. A ação ela tem um ideal, e esse ideal se reflete dentro, principalmente dos seus círculos, inclusive,
íntimos, né? Quando eu falo que ele conclui o seu trabalho, pelo menos nessa encarnação, né? A gente sabe que como prega a doutrina espírita, claro, de forma diferente, né? Eu também acredito em reencarnação, seguem-se, né, os trabalhos em outro plano. De qualquer maneira, uma outra coisa que nós vemos aqui é que, claro, o personagem, o Allan Kardec, o trabalho que ele legou, fez com que ele atingisse realmente que ele fosse conhecido. E essa notoriedade ela é mostrada pelo Nó do Norte na Casa 10. Né? Eu tenho visto, né, isso está na literatura, mas eu sou um astrólogo que procuro observar muito isso no mapa das pessoas, eu vejo que pessoas que atingem um certo grau de notoriedade, elas geralmente têm o Nó do Norte na Casa 10. A Casa 10 é a nossa reputação, a nossa fama. Ora, o Nó do Norte é um caminho que nós tomamos na vida. E aqui não é a fama pela fama, sim a notoriedade, talvez, para realizar justamente o trabalho que ele se propõe a fazer. Veja que o Nó do Norte ele está em trígono com Saturno, ou seja, é uma missão realmente que ele vai, né, de trabalho que ele leva para a Casa 10, que é a sua reputação, e o meio do céu insistiu, né, o meio do céu é a carreira, é o caminho que nós seguimos na vida, em aqui em trígono com o nó do norte em trígono com Saturno, e o meio do céu insistiu com Netuno, que é, novamente, uma representação da espiritualidade. Netuno, esse que está na casa 7, da representação do outro, né? Quer dizer, a abordagem do outro com viés espiritualizado, idealizado, e por essa posição de Netuno, quando a gente fala em idealizado, gente, muitas vezes, falando em Netuno, ele pode estar mal aspectado, que não é o caso do Kardec. Quando está mal aspectado, a pessoa tem ilusões, né? Ela tem fantasias que não correspondem ao que está acontecendo. Como está bem aspectado, no caso do Kardec, há uma porção de idealismo no sentido mais elevado dessa palavra, ou seja, se vê o outro como algo elevado, como algo onde a utopia pode encontrar um local de realização. Isso é muito interessante. E, claro, a gente vê também outro detalhe, né? Essa casa 2 aqui é a casa dos recursos da pessoa. Gente, quando a gente fala em recursos, há pessoas que pensam só em dinheiro. Se vocês forem procurar aí pela internet, alguns livros, casa 2 é casa do dinheiro, né? Mas ali principalmente são os recursos que a pessoa tem na vida. É como se você tivesse uma caixa de ferramenta que você abre. O que tem lá dentro? Tem uma chave de fenda, duas, três, tem um jogo completo, tem várias ferramentas. Quais são as ferramentas do Kardec? A gente vê que ele tem gêmeos na casa 2, ou seja, uma pessoa que tem como sua ferramenta realmente a capacidade de perscrutar mentalmente, né, uma pessoa com gêmeos na casa 2, e o regente de gêmeos, que é a Mercúrio, está na casa 6, ou seja, a pessoa canaliza esses recursos para a sua rotina, para o seu trabalho. E, finalmente, né, como observação, a gente vê que essa 12ª casa astrológica é uma casa que é ao contrário da 6. Enquanto a 6 representa a, 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 o estar no mundo, o correr, o fazer, o cotidiano, a ação, a casa 2 é uma casa do inconsciente profundo, uma casa da reclusão. Aqui ele tem peixes, né? Peixes é um signo idealista. Se nós formos olhar como ele olhava para essas questões, novamente pegando aqui o Leonardo da Vinci, eu já falei isso em vários dos meus vídeos aqui, que o da Vinci pintou cada um dos signos do zodíaco, cada um dos apóstolos, né, na obra dele, A Última Ceia, como signo do zodíaco, e Peixes é justamente esse último personagem aqui que está olhando a cena, né, o olhar dele é tentar captar o todo da cena. E assim nós temos aqui no mapa do Allan Kardec, né, tentando contemplar também esses mistérios da Casa 12. Não surpreende, pessoal, agora olhando realmente o mapa do Allan Kardec, que a doutrina
espírita, que tanto deve ao Allan Kardec, tenha como filosofia não uma filosofia, não é uma doutrina de passividade, é uma doutrina, não é uma doutrina contemplativa, é uma doutrina de trabalho. Né? Nós vemos o quanto os espíritas, né, o quanto o próprio Allan Kardec falou na necessidade de se trabalhar, de se fazer, de ser caridoso, de se ajudar o próximo. Ou seja, é uma doutrina que lida com a questão espiritual, como mostra o próprio mapa do Kardec, mostra isso, uma pessoa preocupada com a questão espiritual, mas uma pessoa que trabalha, né, uma pessoa que realmente tenta mudar as coisas, e isso é uma coisa que está aí também na doutrina espírita. E uma frase do Kardec, né, que eu acho que sintetiza, né, muito dessas posições aqui no mapa dele, é que não basta fazer o mal, não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. Né? Não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. Então, mais uma vez, o mapa astrológico assim, mostrando, né, como a ação de uma pessoa se dá no mundo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, né, de mais esse mapa. Se você quiser fazer seu mapa astrológico comigo, os contatos ficaram aí na tela e também está aqui, né? Teria o máximo prazer em atender. E também tem o nosso curso de astrologia aqui do canal Realidade Fantástica, né? Tem um videozinho aqui no final, né? Para você conhecer mais o curso e também a descrição aqui no vídeo. Então, comente o que você achou, comente com quem que você gostaria que a gente fizesse análise do mapa astrológico. E foi realmente um prazer estar mais uma vez aqui com vocês, lembrando sempre que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo vídeo. Quer aprender astrologia? Então, este recado é para você. Meu nome é Marcos Kuznick, sou astrólogo profissional e membro do canal Realidade Fantástica, e já ministrei centenas de aulas de astrologia. E agora estamos lançando nosso novo curso de astrologia básica em um formato de videoaulas. A astrologia tem uma bibliografia, uma quantidade muito grande de livros, de bons livros, disponíveis para serem estudados. Mas talvez você já tenha se frustrado em estudar sozinho ou fica meio perdido com tanta informação. Pois bem, nosso curso vai te dar o caminho das pedras, por assim dizer. Nós vamos falar sobre e analisar os principais elementos que constituem o estudo da astrologia e da análise do mapa astrológico, sem enrolação, com exercícios práticos e com indicações de leitura para que você aprenda a fazer uma análise astrológica. São 26 aulas gravadas, falando sobre signos, planetas, casas astrológicas, aspectos astrológicos, da análise do mapa astrológico e de programas para cálculo. E tudo por um preço especial de lançamento. Acesse a página que está na descrição deste vídeo, conheça o conteúdo e as condições do curso e avance para valer no estudo da astrologia.